Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 7º ano. Tópico 7, triângulos. Aula de geometria. Ensino Fundamental 7º ano. Vamos à aula. Triângulos. Nós vamos classificar os triângulos quanto aos lados e também vamos classificar quanto aos seus ângulos, tá? Então, quando a gente classificar um triângulo quanto aos seus lados, né, ele vai ser chamado de equilátero quando ele tiver três lados congruentes, ou seja, três lados com a mesma medida, tá? E aí, quando acontecer isso, ele vai ser classificado como equilátero. Ele vai ser classificado de isósceles quando ele tiver dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Isso significa que o terceiro não precisa ser a mesma medida, mas dois lados têm que ser congruentes. E ele vai ser chamado de escaleno se seus lados não são congruentes. Então, quer dizer, se os três lados forem diferentes, ele será chamado de escaleno. Classificação quanto aos ângulos. Então, quando eu observar os ângulos, ele vai ser chamado de acutângulo quando eles tiverem três ângulos agudos. Lembram? Três ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Tá? E aí, se eu olho para o triângulo, eles têm três ângulos agudos, menor que 90, eu chamo ele de acutângulo. Eu vou classificar eles como retângulo, quando eles tiverem um ângulo reto. Lembra? O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo de 90 graus em um triângulo, ele será chamado de triângulo retângulo. E ele vai ser classificado como obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso. O que significa obtuso? Um ângulo maior que 90 graus. Tá certo? Então, se for maior que 90, ele será chamado obtusângulo. Então, vamos às atividades aí para vocês. Classifique os triângulos quanto aos lados. Então, vocês vão olhar os lados, tá? E verificar aqui as medidas, se são iguais, se os três são iguais, se os dois é igual e um diferente, se os três é diferente, e aí vocês voltam na página anterior para ver a classificação aí, tá ok? E aí vocês vão colocar na frente aqui, a classificação aí, como que é chamado esses triângulos aqui, tá ok? No item 2, nós vamos classificar esses triângulos quanto aos seus ângulos. Então, se a gente observar aqui, tem os ângulos aqui, esses daqui são três ângulos, né? Aqui eu também, no item B, eu tenho três ângulos, tá? Aqui também. E da mesma forma, nesse item aqui, vocês vão classificar aí quanto ao nome. Qual é o nome aqui? Acutângulo, retângulo, tá? Obtusângulo. E aí vocês voltem lá na explicação anterior para poder resolver essas atividades aqui. E no 29, aqui, 15, associe a coluna da esquerda à da direita. Então, equilátero. Vocês vão ver aqui item A. Vocês vão pôr o item A aqui, aonde ele é relacionado, equilátero. Dois lados congruentes. Se vocês acharem que equilátero tem dois lados congruentes, você coloca a letra A aqui. Tá? Um ângulo obtuso, se vocês acham que um ângulo obtuso é classificado como equilátero, você põe a letra A aqui. Três ângulos agudos, se você achar que um triângulo equilátero tem três ângulos agudos, você põe a letra A aqui. Um ângulo reto, põe a letra A aqui. Três lados congruentes, então, se três lados congruentes eu classifico como triângulo equilátero, eu coloco um Azinho aqui. Se três lados não congruentes, então eu coloco o Azinho aqui, tá? Então, eu vejo uma alternativa aqui que vai relacionar com o equilátero, uma alternativa aqui na coluna da direita que vai relacionar com o retângulo, uma que vai relacionar com isósceles, uma que vai relacionar com o obtusângulo, uma com escaleno e uma com acutângulo. Tá certo? Então, é isso, pessoal, tá?
Até uma próxima aula aí, tá? Façam as atividades aí, bons estudos, tá ok? E qualquer coisa me mande aí, né, no PV aí as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Até mais.